Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Para quem eventualmente não saiba, esta Eucaristia insere-se no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica que está a decorrer aqui em Fátima desde segunda-feira e durará até sexta-feira. Este ano o tema é Liturgia e Missão. Celebramos também nesta Eucaristia a memória de São Bartolomeu dos Mártires, não porque seja o dia litúrgico dele, mas por ser o santo português, o último a ser canonizado. E, como figura de importância especial na Igreja Portuguesa e também como modelo de missionário, achamos por bem inserir essa memória através das leituras bíblicas e das orações nesta celebração. Comunico também que entre nós estão 3 sacerdotes da Diocese de Leiria Fátima que hoje precisamente celebram 25 anos da sua ordenação sacerdotal. Naturalmente que os vamos acolher com particular carinho e com eles agradecer ao Senhor tudo o que lhes tem concedido. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, que por meio da água, fonte de vida e elemento de purificação, quisestes também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna, dignai-vos abençoar esta água, para que seja sinal da vossa proteção neste dia a vós consagrado. Por meio desta água, Senhor, renovai em nós a fonte da graça e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Deus omnipotente, nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Oremos. Senhor, protegei a vossa Igreja com a caridade apostólica de São Bartolomeu dos Mártires, de modo que, como a solicitude pastoral o glorificou, assim também a sua intercessão nos faça sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Dai ao Senhor, ó família.
trema diante dele a terra inteira. Dizem entre as nações: o Senhor é rei, governa os povos com equidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação.
Se por acaso forem até à Diocese de Viana do Castelo, e não é nenhuma má ideia irem até lá, por todas as razões, mas se forem até lá, onde aliás está, como sabem, sepultado São Bartolomeu dos Mártires, possivelmente ficarão surpreendidos, percorrendo as igrejas da Diocese, de que só em 2 existem relíquias de São Bartolomeu dos Mártires expostas à veneração dos fiéis. Concretamente, uma relíquia na igreja onde ele está sepultado, aquela que foi roubada há tempos. Estou convencido que Bartolomeu dos Mártires ficou muito chateado pela polícia ter encontrado. Porque a pessoa que o roubou era daquelas que ele privilegiava, dos pobres. É um pobre de Cristo, sendo em bom português. Mas pronto, está à parte. Encontrarão, de facto, uma relíquia na Igreja de São Domingos, inicialmente a Igreja de Santa Cruz, mandada, construída por ele, juntamente com o convento. E depois outra relíquia na Sé Catedral. E que eu saiba, mais nada. Apenas nestes 2 lugares. Mas, sem termos combinado, entre mim e o pároco da paróquia em que está situada a Igreja de São Domingos, também é a igreja paroquial, só que a paróquia chama-se de Monserrate, sem termos combinado, escolhemos as relíquias ideais para cada um dos lugares, que se completam perfeitamente. Aliás, gostava de comunicar que, antes da celebração dos 500 anos do seu nascimento, eu mandei abrir o túmulo, convidei os outros 3 bispos das dioceses atuais, que então pertenciam à Arquidiocese de Braga, ou seja, o arcebispo de Braga, o bispo de Vila Real, o bispo de Bragança, que está aqui, e eu. E perante as ossadas devidamente reconstituídas, cada um foi convidado a escolher uma ou mais relíquias para as suas dioceses. Eu escolhi uma e depois o pároco escolheu outra. Mas repito, não foi combinado, nem eu tinha pensado a sério antes o que é que ia escolher. Escolhi o osso do braço direito, que depois percorreu todas as paróquias da Diocese durante o ano jubilar e ficaram, neste caso, a relíquia ficou em exposição na Igreja-mãe da Diocese. Para a Igreja de São Domingos, o pároco escolheu uma vértebra. Eu pus-me a pensar depois, que bonito. Sem sabermos um do outro, são 2 relíquias que se completam perfeitamente e estão as 2 no lugar certo. Nem a vértebra ficava bem na catedral, nem o osso ficava bem na Igreja de São Domingos. Eu vou explicar porquê. A vértebra, toda a gente sabe o que é, delas é constituída a chamada coluna vertebral, que é o esteio do nosso corpo. Todo ele se apoia na coluna, por isso é que se chama coluna, como o edifício. O nosso corpo está, de facto, e a gente sabe, aqueles que sofrem de vez em quando da coluna que o digam.
Por ali passa tudo, para já não falar dos ossos. É elemento essencial. Uma pessoa invertebrada é uma pessoa que não se pode mexer, nem viver. Pois bem, onde é que Bartolomeu dos Mártires foi, usemos a expressão, constituir a sua coluna, o esteio da sua existência como pessoa, como bispo e pastor? Na igreja. Igreja no sentido mais comum, no edifício, onde se encontra aquele Cristo, que é, uma outra expressão, o fundamento da igreja, sobre o qual se pode dizer que está construído o edifício ou está construída a coluna. Os nossos templos, nossas igrejas, são o lugar ideal para cada um de nós fazer a experiência que São Paulo fez a caminho de Damasco. Aquele encontro com Cristo que transformou totalmente a vida daquele homem e o lançou para a missão. O obrigou. É muito bela esta expressão que ele nos disse há pouco, da primeira carta aos Coríntios: ai de mim se eu não evangelizar, se eu não anunciar o Evangelho. Não é uma obrigação, não é algo que eu escolha, é uma obrigação, é algo que me está imposto, faz parte do meu ser. Se eu não anunciar a Cristo, deixo de ser quem sou. Aquele encontro que Paulo teve a caminho de Damasco, com Cristo ressuscitado, e que se tornou a coluna da sua existência como apóstolo, evangelizador, esse Cristo é aquele com o qual nós entramos em contacto do modo mais vivo e palpável, sempre que nos reunimos em oração. Sobretudo na celebração principal dentre todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Cada Eucaristia é um encontro com Ele. E é este encontro com Ele que nos toca profundamente, dá perfil, dá força, energia ao nosso ser. Faz de nós, usamos a expressão, uma coluna, preparados para o anunciar. Bartolomeu dos Mártires era um místico. Ele privilegiava muito a oração. Aliás, um dos livros dele é sobre isso, sobre a sua experiência, baseado nas suas experiências místicas. Só se queixava, neste caso usando as palavras de São Gregório Magno, que ele cita várias vezes no livro, que era o guia espiritual e pastoral dele, como um bispo, que ele chama exatamente o estilo de pastor. Só se queixava não ter mais tempo para estar com o Senhor, porque era aí que ele recebia a força e a energia para transmitir este Cristo aos outros. Este Cristo, tal qual se revela, repito, sobretudo na Eucaristia, usando uma expressão também de São Paulo, todos nós conhecemos de cor, aquele célebre hino cristológico da carta aos Filipenses. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si próprio, assumindo a condição de escravo, habitualmente dos servos, mas é escravo, humilhando-se em tudo até à morte e morte de cruz, que era uma morte de escravos. Aí é que ele de facto se deu totalmente por nós, e aí é que ele venceu a morte. Esta experiência única que nós temos em cada Eucaristia. E por isso, a vértebra de Bartolomeu dos Mártires na igreja, onde ele certamente foi muitas vezes em vida e quis passar os últimos 8 anos, quando já não podia pastorear mais a sua diocese. Este Cristo, era nele que ele de facto encontrava a força para a sua existência de pastor, a coluna. E daí é que ele partia, a partir desta experiência de Cristo, para a diocese. Permanentemente, levado
por aquela compaixão de que fala Jesus, de que fala o Evangelho acerca de Jesus, ao ver aquela multidão imensa, se compadeceu profundamente, eu costumo dizer, se compadeceu até às entranhas, assim é o verbo original. Isto é, aquelas pessoas passaram a fazer parte das suas entranhas. Não se esqueçam que a nossa vida se joga toda nas entranhas, entre a garganta e a cintura. Aí é que estão os órgãos vitais. Entranhar alguém, ou compadecer-se até às entranhas de alguém, é fazer essa pessoa parte da nossa vida. E eram estas multidões que Bartolomeu dos Mártires tinha pela sua frente, numa diocese com centenas e centenas, passando milhares de paróquias, que ele visitava de 3 em 3 anos, permanentemente, gastando-se, esgotando-se. E não se esqueçam que então não era como hoje, nem havia caminhos, nem meios como hoje. Ele saía de Braga e só lá voltava passado meses. Ele estava com os seus. Levava Cristo em si e levando as pessoas que Cristo amava em si e ao seu encontro. Fazia-se ele próprio escravo, como São Paulo. De todos me fiz escravo. Muitas vezes nós não gostamos desta tradução porque aliamos a palavra escravo à falta de liberdade. Quando o primeiro significado original da palavra escravo significa pertença. Escravo é alguém que pertence ao outro. Não é por acaso que as figuras bíblicas mais emblemáticas, começar por São Paulo, se autodefiniam como escravos. Moisés, Davi, todas. Porquê? Porque eram propriedade de Deus, naturalmente das pessoas a quem se davam. Davam-se totalmente. Fiz-me escravo por todos. Bartolomeu dos Mártires fez-se escravo por todos e percorreu a diocese. Eu lembro perfeitamente quando fui receber a relíquia dele numa das paróquias da diocese, ter dito aos fiéis: olhem bem para o que está dentro do sarcófago. É um sarcófagozinho onde se vê por fora que de facto se trata do osso. Olhem bem, porque foi com esta mão que Bartolomeu dos Mártires abençoou muita gente. Estendeu a mão a muitos pobres. Foi com esta mão, com este braço, por acaso era a paróquia de quem se conta que ele levou uma vergasta, porque o padre não se portava bem. Dizia-se que era daquela. Foi com esta mão que ele pegou na vergasta para pôr o padre na ordem. Ou seja, a mão com que ele, 400 e tal anos atrás, abençoava, fazia bem, punha em prática a sua compaixão. Era aquele braço, porque a mão, naturalmente, sem o braço, a mão não existe. Era aquele braço que estava ali outra vez a abençoar aquela gente. Dizer que o mesmo Cristo, hoje, não através dele, mas através daqueles que aprendem a ser pastores, sejam eles padres, bispos ou simples cristãos. É muito importante aquilo que o Papa Francisco nos diz. Não há discípulos e missionários, mas só há discípulos missionários. Todo cristão é missionário. Todo cristão. De tal maneira que se não for missionário, não é cristão. E o Papa diz isso várias vezes, servindo-se, aliás, da expressão muito bela do Bento XVI. Na origem do nosso ser não está uma ideia, está um encontro com o acontecimento, com uma pessoa, que dá um rumo novo à nossa vida. É esse Cristo em nós, que nos obriga a sair, a irmos ao encontro, a levarmos aos outros aquilo que Ele realizou. Naturalmente, aquilo para o qual Ele nos chama. Entre muitos daqueles pelos quais Ele pede hoje, ou melhor, sugere que a gente reze, que mande-se trabalhadores para a sua seara. Com Cristo, ao encontro dos outros. As duas coisas são fundamentais na nossa atividade cristã missionária.
As duas coisas, repito, são fundamentais. A gente não pode levar aquilo que não tem. E se vamos missionar do único modo que convence e é eficaz, isto é, como testemunhas, esse Cristo tem de se encontrar ao vivo, não apenas nas minhas palavras, porque as palavras muitas vezes levam-as o vento e não convencem ninguém se aquilo que nós pregamos não se manifestar na nossa existência, no nosso ser. Testemunha é a pessoa em cuja vida se reflete aquilo que dá testemunho. Cristo em nós, para isso estamos aqui hoje, mais uma vez, para o receber no ato supremo da sua doação, na oferta do seu corpo e do seu sangue, com o qual nos dá força, energia, se torna, podemos dizer, faz parte da nossa coluna, para depois, com as mãos e os braços, levarmos a boa nova a tanta gente que precisa de nós. Hoje, se quisermos, com a proteção e exemplo de São Bartolomeu dos Mártires. Irmãs e irmãos, oremos ao bom pastor, para que dê pastores santos à Igreja e nos guie nos caminhos da verdade, cantando. Pela Santa Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Bartolomeu dos Mártires e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Pelos pastores que apacentam o rebanho do Senhor, para que, quando reduzidos a um pequeno resto, não desistam pelo número, mas se alegrem com a qualidade, oremos. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos que trabalham nos países de missão, para que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado, oremos. Pelos povos mais necessitados de evangelização, para que saibam acolher a Cristo nos evangelizadores e as sementes da verdade germinem nos corações dos humanos, oremos, irmãos. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de São Bartolomeu dos Mártires, concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrarmos a memória de São Bartolomeu dos Mártires. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar a memória de São Bartolomeu dos Mártires, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo
estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Bartolomeu dos Mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso irmão Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a me morar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Omnipotente, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a memória de São Bartolomeu dos Mártires, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os seus ensinamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.